Estudo Bíblico Josué 7, o pecado de Acã, versos 1 a 26. Se Raabe, a cananeia, que encontrou misericórdia, é uma história de graça de Deus em meio ao seu julgamento, capítulo 6, verso 25, a história de Acã é uma história da santidade de Deus, da qual ninguém deve abusar. Capítulo 24, verso 19, Números 17, versos 11 a 13, Hebreus 10, versos 30 e 31. Este 7º capítulo de Josué relata o primeiro caso de desobediência na Terra Prometida, um episódio funesto à luz da história que se segue, segundo Reis 17, 7 a 20, e uma ocasião que nos faz relembrar o 3º capítulo de Gênesis, em que a redenção está ligada à provisão de Deus de algo para cobrir o pecado humano. Essa provisão implicava a morte, nesse caso de um animal, sugerindo um sacrifício pelo pecado, Gênesis 3, 21. Moisés havia dito: porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. O incidente e a sua lição para Israel são relembrados em capítulo 22, versos 18 a 20. Versos 1 a 5. A ira do Senhor se acendeu. Acã, que quer dizer turbulento, tomou a coisa anátema e todo Israel sofreu. A unidade de Israel era tão importante aos olhos de Deus que o pecado de Acã envolveu a nação toda. Atos 5:3. A derrota de Ai é semelhante à derrota anterior aos amalequitas, Números 14, versos 39 a 45. Diferente das antigas concepções pagãs da ira divina, na Bíblia a ira de Deus nunca é arbitrária ou caprichosa. Ela faz parte da mensagem tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Mateus 3, versos 7 a 10, João 3, 36, Romanos 1, 18, 3, versos 5 e 6, 1 Tessalonicenses 1, 10, Hebreus 10, versos 26 a 31, Apocalipse 6, verso 16. Para nós, hoje é um alerta. Verso 2. Betel, isto é, casa de Deus. Ai, cidade localizada a oeste do Jordão, nas colinas do leste de Betel. Gênesis 12, verso 8. Verso 3. Poucos. Os poucos habitantes de Ai somaram 12.000 moradores. Ver capítulo 8, verso 25. Versos 6 a 11. A preocupação de Josué, homem de Deus, permanecia no Senhor e na glória do nome dele. Embora sua preocupação fosse genuína, aparentemente ele se esqueceu que todo conserto possui condições e que se algo deu errado, naturalmente Deus nunca o abandonaria, como prometeu em capítulo 1, verso 9. A única condição seria ser muito forte e corajoso para fazer tudo quanto estava na lei, ele e o povo. Versos 7 a 9. Josué orou em favor de Israel, tal como Moisés tinha feito em circunstâncias parecidas. Teu grande nome, verso 9. A reputação de Deus estava em jogo. Êxodo 32, 12, Números 14, versos 13 a 16, Ezequiel 36, versos 16 a 23. Verso 12. Se fizera condenado. A causa da derrota de Israel em Ai não fora uma falha nas promessas de Deus, verso 6, mas sim a desobediência. A presença do pecado levou Deus a responder Josué com essas palavras: já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. No verso 10, Deus fala a Josué para mudar de atitude, ser forte e obedecer. Agora, nesse estado de desobediência, a nação estava sujeita à destruição como as nações ao redor dela.
E, em desobediência a Deus, o povo não podia receber suas bênçãos. Assim, o Santo Deus não podia ser com eles se não se purificassem. 1 Pedro 1, versos 13 e 22. Verso 13. Santificai-vos. Israel estava contaminado pela desobediência. Primeiramente, as pessoas deveriam se relacionar conscientemente com o Senhor e também se santificar. Versos 14 e 16. Por sorte. A sorte, do hebraico goral, derivado da raiz que significa rolar, era uma pedra preta ou branca. Várias delas se guardavam numa caixa e a cor da pedra que era tirada numa determinada ocasião estabelecia as respostas sim ou não. Daí a expressão sair à sorte. Capítulo 18, verso 11 e 19, verso 1. Considerava-se que a sorte era o método indicado para abafar o raciocínio humano em favor da soberania de Deus. Provérbios 16, 33. Na Bíblia, descreve-se esse processo para dividir Canaã entre as tribos, Números 26, 55, para distribuir despojos de guerra, Joel 3:3 e Naum 3:10, para apontar culpados, 1 Samuel 14:42, Jonas 1, verso 7, para escolher heróis, Juízes 20, verso 10, para nomear oficiais, Levítico 16, verso 8, primeiro livro de Samuel 10, versos 20 a 24 e Atos 1, 26. Versos 15 a 18. Aquele queimado e tudo quanto tiver. É provável que todos os membros da família de Acã tiveram alguma parte nessa desobediência ao mandamento de Deus, e por isso todos seriam punidos. Lembrando de Provérbios 17:15, em que Deus abomina a injustiça, que não castiga o inocente ou deixa o injusto impune. Verso 21. Uma boa capa babilônica. Literalmente um lindo manto de Sinar, uma vestimenta do norte da Síria, provavelmente tecida com fios dourados, portanto dedicada ao tesouro de Deus. 200 ciclos de prata, barras ou anéis de prata pesando o equivalente, uma barra de ouro, um lingote de ouro com cerca de 25,4 centímetros de comprimento, 2,54 centímetros de largura e 1,27 centímetros de espessura. Versos 24 e 25. A família de Acã foi executada com ele. Seus membros foram considerados cúmplices do que ele fez. Eles ajudaram a encobrir a culpa dele e deixaram de informar aos outros. Do mesmo modo, morreram os membros da família na rebelião de Corá, Números 16. Os membros da família de Ramã, Esther 9, versos 13 e 14. E os membros das famílias dos acusadores de Daniel, Daniel 6, verso 24. Verso 25. Israel o apedrejou. Esse era o modo usado em Israel para se punir certos pecados. Idolatria, Levítico 20, verso 2, e blasfêmia, 1 Reis 21, 10 e Atos 7, 59. Verso 26. O Vale de Acor. No hebraico, a palavra significa perturbar. Tanto o nome do vale como o nome do homem, Acã, são relacionados com essa palavra. É o vale da perturbação. Em 1 Crônicas 2:7, Acã, Acar, é chamado o perturbador de Israel. Nota: o capítulo 7 de Josué nos dá no mínimo 3 ensinamentos. Primeiro, Deus é todo-poderoso e sempre estará conosco nas nossas batalhas. Isaías 41:10, Mateus 28:20, Deuteronômio 31:6,
Jeremias 15, verso 20 e 2 Samuel 22, 30. 2. Devemos estar alinhados com a aliança de Deus para não dar vantagem ao inimigo. 2 Coríntios 2, verso 11. E 3. Se Josué fosse forte, capítulo 1, versos 7 a 9. E assim também o líder da tribo, da casa, da família, se assim o fosse, todos seriam fortes. Se um líder falhar, todos sentem. 1 Coríntios 12, 26. Acã falhou e sua família caiu com ele. Números 19, 22. Precisamos ser fortes, vigiar e orar. Mateus 26, 41, Gálatas 5, 17 e Gálatas 6, versos 7 e 8.